offering dramatic visions of mankind's destiny. But what happens when the predictions turn deadly? Inundações do Rio Grande do Sul foram previstas por Nostradamus? O que mais está por vir em 2024? Bom, se você não o conhece, no século XVI, existia um astrólogo francês chamado Michel de Nostradamus. Durante sua vida, ele foi reconhecido como um dos adivinhos mais famosos, pois suas previsões muitas vezes se tornavam realidade. Mas havia sempre uma grande discussão sobre se ele estava realmente correto naquela época ou se era apenas uma questão de coincidência. De qualquer forma, as pessoas da época acreditavam nele e ele se tornou popular até o dia em que faleceu. Antes de sua morte, Nostradamus deixou para trás um livro chamado Les Prophètes, onde ele fez 942 previsões, muitas das quais se tornaram realidade. Por exemplo, ele previu o regime sanguinário de Adolf Hitler, a Covid-19 e até mesmo a missão de pouso na Lua da Apollo 11. Tudo isso foi mencionado no livro que ele publicou lá em 1555. O que torna Nostradamus ainda mais especial é que muitas de suas previsões eram escritas na forma de poemas. Dentro do mesmo livro, ele escreveu que, até 2024, haveria uma queda de fogo celestial sobre um edifício real e que a luz de Marte se apagaria. Atualmente, Elon Musk e a NASA projetam que por volta de 2029 o homem possa pisar em Marte. Mas Nostradamus previu que a primeira missão tripulada a Marte acontecerá muito antes disso. Nostradamus também previu grandes enchentes e catástrofes naturais. Mas será que essas previsões têm alguma relação com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? No vídeo de hoje, vamos te mostrar as previsões mais assustadoras de Nostradamus para 2024. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, já sabe, né? Para não perder nenhum vídeo novo. A chegada do Anticristo. Há dois poemas bastante assustadores, as quais têm sido lembrados recentemente, dadas as últimas notícias vindas do leste europeu em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia e o plano de Elon Musk de colonizar Marte. Os estudiosos do livro de Nostradamus dizem que esse texto sobre o Anticristo pode se tornar uma realidade a qualquer momento e o texto diz o seguinte: o Anticristo logo aniquila os três. 27 anos sua guerra durará. Os incrédulos estão mortos, cativos e exilados, com sangue, corpos humanos, água e granizo vermelho cobrindo a terra. Essa escrita é uma das mais obscuras e enigmáticas de Nostradamus, e não há um consenso sobre o seu significado. Alguns intérpretes acreditam que Vladimir Putin será o terceiro anticristo, visto que uma grande profecia do astrólogo francês aponta que haverá 3 anticristos. Napoleão foi o primeiro e o Hitler foi o segundo. O terceiro seria Putin. Outra previsão que Nostradamus também menciona é sobre Marte, onde ele menciona a luz falhando em Marte. Embora essa ideia traga várias interpretações a respeito do que pode acontecer ao planeta vermelho, alguns especialistas, segundo o Daily Mail, acreditam que isso pode significar que Marte em breve entrará em movimento retrógrado em relação à Terra. Para outros pensadores, a teoria pode ser um sinal de alerta para os avanços tecnológicos de grandes empresas para a colonização do espaço, insinuando que algo terrível poderia acontecer durante a colonização a Marte. Podemos dizer que o principal nome à frente dessa missão é Elon Musk, que há muito tempo afirma que os humanos terão acesso a Marte até 2029 e está viabilizando isso. Nos resta esperar para saber se o plano de Musk dará certo ou não. A Terceira Guerra Mundial. No ano de 2024, o mundo se encontrará em um estado de inquietação e apreensão, especialmente no que diz respeito à busca pela paz global. As previsões de Nostradamus lançam uma sombra inquietante sobre este ano. Entre suas muitas profecias enigmáticas, uma se destaca. Ele previu o combate e batalha naval e mencionou que um adversário vermelho ficará pálido de medo, colocando o grande oceano em pavor. Segundo o New York Post, a expressão adversário vermelho é amplamente interpretada como uma referência à China, país cuja bandeira é notoriamente vermelha.
Essa previsão é especialmente alarmante quando se considera o contexto geopolítico atual. As tensões entre a China e a ilha de Taiwan têm aumentado de maneira significativa nos últimos anos. Taiwan, uma ilha autônoma que a China considera uma província rebelde, tem sido um ponto central de discórdia e potencial conflito militar. A batalha naval mencionada por Nostradamus pode ser uma alusão direta a esses conflitos iminentes em águas do Mar da China Meridional e ao redor de Taiwan. A região é um palco de disputas territoriais e demonstrações de força militar, com a China expandindo sua presença e capacidades navais. Pequim, a capital chinesa, é o centro de comando da maior marinha do mundo, que tem se modernizado e ampliado rapidamente, aumentando a capacidade de projeção de poder da China sobre os oceanos. Analistas internacionais têm observado com preocupação as manobras militares chinesas e os exercícios navais próximos a Taiwan. A retórica agressiva e as demonstrações de força por parte da China são vistas como sinais claros de que um conflito poderá ser inevitável. E caso esse conflito aconteça, os Estados Unidos intervirão, já que Taiwan é ponto de grande interesse dos americanos, e assim desencadeando, infelizmente, o terceiro conflito mundial. Nostradamus, com sua previsão de que o adversário vermelho ficaria pálido de medo, parece ter capturado a essência desse clima de medo e incerteza que permeia as relações internacionais em 2024. A possibilidade de um confronto naval entre China e as forças aliadas de Taiwan e possivelmente outros países ocidentais, como os Estados Unidos, adiciona uma camada de tensão global. Os mares se tornariam o palco de uma disputa não apenas de poder militar, mas também de hegemonia política e econômica. Enquanto 2024 se desenrola, o mundo observa com uma mistura de preocupação e esperança na expectativa de que as negociações diplomáticas possam evitar a concretização dessas previsões sombrias. A humanidade torce para que, apesar das predições de Nostradamus, a paz possa prevalecer sobre o conflito e a cooperação internacional possa encontrar um caminho para resolver as tensões que ameaçam a estabilidade global. Grandes inundações. Em previsões deixadas para o ano de 2024, Nostradamus alertou sobre grandes inundações e outras tragédias climáticas. Segundo recorda a matéria do Daily Star, o médico e vidente francês Michel de Nostradamus deixou 942 previsões para o futuro durante seus 63 anos de vida. Algumas delas foram datadas para acontecer este ano. Apesar da crise climática ser um assunto alertado há décadas, o mundo parece pouco se importar com o caminho sem volta que insiste em seguir, rumo a um colapso certo, segundo o próprio francês. Nostradamus previu que a Terra ficará mais seca, uma alusão aos recordes de temperaturas que nosso planeta vinha enfrentando nos últimos anos. Mas ele também previu outras tragédias da natureza, onde em seu livro está escrito: haverá grandes inundações que serão vistas. Mas será que essa previsão está relacionada com o que aconteceu no Rio Grande do Sul? A situação no Rio Grande do Sul é calamitosa. Desde o dia 29 de abril, chuvas torrenciais já causaram mais de 100 mortes e centenas de feridos e desaparecidos. Estima-se que 447 dos 497 municípios gaúchos sofreram algum tipo de dano. Porto Alegre está embaixo d'água, com aeroporto e rodovias bloqueadas. O governo estima que ao menos 100 mil casas sofreram danos ou foram danificadas. O Rio Grande do Sul já enfrentou uma grande enchente em 1941, mas segundo matéria publicada pelo UOL, Porto Alegre não investiu um único centavo para a prevenção contra enchentes futuras desde aquela época. Mas será que essa frase e essa previsão refere-se ao Rio Grande do Sul? Ou será algo que ainda está por vir? Enquanto você deixa a sua opinião nos comentários, aqui embaixo na descrição está o link de doação do influenciador Badim, o mais confiável para doações destinadas ao estado do Rio Grande do Sul. Aqui na tela também terá o QR Code para você escanear e fazer sua doação. Qualquer ajuda para quem precisa é de muita importância nesse momento tão difícil. Conto com você, ok? Agora vamos continuar.
A morte do Papa Francisco. Nostradamus teria previsto, de acordo com uma de suas profecias, que poderá haver fumaça na chaminé do Vaticano em 2024. O texto que trata dessa questão diz o seguinte: através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade o sucederá. Dele se dirá que sangra a santa fé durante muito tempo e vigoroso reinará. O fato é que o atual Papa Francisco, com 87 anos, está muito doente. De acordo com a CNN, em 2021, ele passou por uma cirurgia no cólon. Quando mais jovem, ele precisou ter parte de seu pulmão removido devido a um surto de pneumonia. Em 2019, ele passou por procedimentos para tratar uma catarata e, durante muitos anos de sua vida, vem lutando contra uma dor ciática crônica. Em 2022, o Papa teve sérios problemas nos joelhos que o fizeram usar bengala e também cadeiras de rodas. Para o Vaticano, não há como colocar alguém para substituir Francisco provisoriamente, pois não há vice-papa para isso. Se ele precisar ficar muito tempo afastado, infelizmente terão que substituí-lo. O próprio Papa já admitiu publicamente ter assinado sua renúncia em caso de não poder continuar no cargo. No entanto, Nostradamus não citou doença, mas sim morte. Será que perderemos o Papa nesse ano de 2024? Essa previsão adiciona uma camada de mistério e apreensão ao futuro do Vaticano e do Papado, levando muitos a se perguntarem sobre o destino do atual pontífice e quem poderá ser seu sucessor. A possível eleição de um novo Papa sempre gera grande interesse e especulação, e se a previsão de Nostradamus se concretizar, 2024 poderá ser um ano de grandes mudanças para a Igreja Católica. Canibalismo na Terra. Essa é uma das previsões mais sinistras de Nostradamus. Ele afirmou que haveria um colapso na cadeia de abastecimento de alimentos, possivelmente devido à guerra ou às mudanças climáticas. De acordo com alguns especialistas em profecia, essa previsão se referia especificamente à guerra na Ucrânia. Como sabemos, Putin impôs bloqueios severos nas remessas de grãos para fora do país, devastado pela guerra. Em decorrência disso, o custo dos alimentos aumentou drasticamente na Ucrânia e muitas pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. E o texto em que Nostradamus supostamente fala deste conflito é o seguinte: não há abades, monges nem noviços para ensinar. O mel vai custar muito mais do que a cera de vela. O preço do trigo será alto. O homem vai ficar agitado e comer seu amigo em desespero. Se acreditarmos em Nostradamus, então as pessoas começarão a recorrer ao canibalismo para sobreviver. Até o momento, não há registros disso ocorrendo na Ucrânia, mas se a guerra persistir e piorar, quem sabe o que o futuro reserva. Por outro lado, alguns especialistas acreditam que Nostradamus estava se referindo ao Chipre da África, onde a seca assola a região há cerca de 40 anos. Ao longo desse tempo, os preços dos alimentos dispararam e a instabilidade política na região agrava ainda mais a situação. Cerca de 36,4 milhões de pessoas sofrem de fome e quase 21,7 milhões necessitam de assistência alimentar. É importante ressaltar que as profecias devem ser interpretadas com cautela e nem sempre se concretizam literalmente. Elas podem ser sujeitas a diferentes interpretações e contextualizações. Nostradamus é conhecido por suas previsões enigmáticas que podem ser interpretadas de várias maneiras. No caso específico do canibalismo, como resultado de uma crise alimentar, esperamos que a humanidade seja capaz de tomar medidas preventivas para evitar tais extremos. A sucessão da família real britânica. A família real, como todos sabemos, sofreu uma grande perda com o falecimento da amada Rainha Elizabeth II. Ela foi uma das imperatrizes mais queridas da história e deteve o reinado mais longo da história da coroa britânica. Infelizmente, em 2022, o Reino Unido passou por um momento de convulsão com sua morte. Logo após seu falecimento, um livro relacionado à rainha foi lançado e se tornou um grande sucesso de vendas, quebrando diversos recordes. Inicialmente, foi bastante confuso como um livro poderia estar tão ligado à morte da rainha. No entanto, o fato é que o livro era de Nostradamus e sua previsão sobre a morte da rainha se mostrou relativamente correta.
Mas ele não parou por aí. Nostradamus também previu que ela seria substituída por um rei que o povo expulsaria logo depois. Esse rei, por sua vez, seria substituído por um homem que jamais esperou ser rei. Lembrando que Nostradamus publicou seu livro por volta de 1555, portanto, ele nem poderia saber quem seria a rainha Elizabeth, nem por quanto tempo ela reinaria. Mas sua previsão sobre sua sucessão mostrou-se bastante precisa, pois ela foi de fato substituída pelo rei Charles III, que atualmente tem 96 anos de idade. Além disso, Nostradamus previu que Charles seria sucedido pelo príncipe Harry, mesmo que ele tenha renunciado à sua linha de sucessão e esteja atualmente fora do Reino Unido. Esse evento é totalmente inesperado, pois o príncipe Harry já abdicou de seu lugar na linha de sucessão, que atualmente é ocupado por seu irmão, o príncipe William. Porém, se acreditarmos em Nostradamus, o príncipe Harry, apesar de sua renúncia, ainda será coroado rei. Mas teremos que aguardar o futuro para descobrir o desenrolar dessa previsão intrigante. E agora me diz, você acredita nas previsões de Nostradamus? E qual dessas mais te impactou, hein? Então, deixe sua opinião nos comentários. E até o próximo vídeo.